Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre substâncias inorgânicas. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Vamos lá, pessoal! Na aula anterior, que está aqui no card, nós falamos sobre o geral das substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre substâncias inorgânicas, suas características gerais, estrutural e suas funções. Dentro das substâncias inorgânicas, nós vamos classificar aquelas que não têm carbono e hidrogênio associados em sua composição, ou seja, vão ser formados por outros compostos. Aqui nós vamos ter dentro das substâncias inorgânicas apenas duas substâncias, a água e os sais minerais. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a água. A água ela vai ser constituída pela molécula H2O, ou seja, ela é constituída por hidrogênio e oxigênio. Essa substância ela vai ser a mais abundante nos seres vivos, então a maior parte do organismo dos seres vivos vai ser constituído por água. Em média, aproximadamente 80% do corpo de um organismo vivo é formado por água. Claro, isso vai variar bastante de espécie para espécie, de organismo para organismo, de metabolismo para metabolismo, mas na média a maioria dos seres vivos vai ser formado principalmente por água. Por isso ela vai ser classificada como substância mais abundante nos seres vivos. Outra característica importantíssima da água é que ela é solvente. O que significa isso? Que ela consegue dissolver a maior parte das substâncias que existem. E por ela ser chamada de solvente, por ela ter a propriedade, na verdade, de solvente, ela é chamada de solvente universal. Então ela consegue dissolver a maior parte das substâncias que a gente conhece. Aquelas substâncias que se dissolvem na água, nós vamos chamar de substâncias hidrofílicas. Filia significa afinidade, então hidro vem de água, substâncias que têm afinidade com a água, como aquelas que se dissolvem. O sal, o açúcar, né? Então substâncias que se dissolvem na água. Já aquelas substâncias que não se dissolvem na água, nós vamos chamar de hidrofóbicas, onde fobia significa medo e hidro vem de água, então ela tem medo da água e não se mistura muito bem. Principal exemplo que nós temos, o óleo, né? Então, é um solvente universal, consegue dissolver a maior parte das substâncias. Aquelas que se dissolvem são hidrofílicas, mas, por exemplo, o óleo que não se dissolve, nós vamos chamar de hidrofóbicas, que tem fobia da água. Outra característica importante, ou propriedade importante da água, é o controle da temperatura. Ela é muito importante no controle da nossa temperatura corporal, por quê? Porque ela tem a propriedade de ter um alto calor específico. Isso significa que ela demora um tempo maior para aquecer 1 grama em 1 grau, né? Para aumentar 1 grau de temperatura em 1 grama de substância. Então, por exemplo, quando a gente vai na praia, você pisa na areia, a areia está extremamente quente, parece que você vai queimar o seu pé inteiro. Aí você vai correndo em direção ao mar e quando você entra no mar, a água está completamente gelada, parece que você vai congelar dentro daquela água. Isso acontece porque a areia tem um baixo calor específico, então ela perde temperatura muito rápido, então ela aquece muito rápido, né? Ela não consegue manter a temperatura estável por muito tempo, então ela varia de acordo com o meio. Já a água não, a água tem um alto calor específico, então ela demora bastante para alterar essa temperatura. Imagina o nosso corpo, se a gente não tivesse tanta água no corpo, provavelmente as condições ambientais alterariam a nossa temperatura, mas isso não acontece, porque a maior parte do nosso corpo é constituído por água e a água demora bastante para variar. Então lá fora pode estar fazendo 8 graus, que o nosso corpo não vai estar a 8 graus, lá fora pode estar fazendo 50 graus, que o nosso corpo não vai estar a 50 graus. A água ela vai tentar manter a nossa temperatura por volta aí de 36, 37 graus no máximo. Então a gente consegue manter a temperatura, controlar a temperatura do nosso corpo graças a essa propriedade de alto calor específico que a água tem. Ou seja, ela demora bastante para variar essa temperatura. Isso é muito importante também, pessoal, nos ecossistemas aquáticos. A gente vê que quando está muito frio, a parte de cima da água congela, mas embaixo a água se mantém líquida. Então você cria ali um microambiente, né? Uma região onde os seres vivos continuam vivendo, né? Então não é toda a água que vai alterar essa temperatura. Outra característica importante são as reações químicas, né? Se vocês se lembrarem da aula de fotossíntese que nós trabalhamos na playlist anterior, vocês vão ver que as reações químicas, por exemplo, na fotossíntese, acontecem graças à água. Uma delas é chamada de fotólise da água, né? A luz ela é quebrada
e quando a luz quebra, na verdade, a molécula de água, e quando ela é quebrada, ela consegue liberar hidrogênio mais elétrons livres que vão participar dos demais processos. Então, a água ela vai ser muito importante nas reações químicas, também no nosso organismo, né? Porque aquele metabolismo de quebra ou de construção, na maioria das vezes só vai acontecer se a gente acrescentar ou retirar água, né? Então, ou eu vou ter que fazer uma hidrólise, ou eu vou ter que fazer uma síntese retirando ali uma desidratação, né? Retirando uma molécula de água. Então, a água sempre vai participar das reações químicas que acontecem no nosso organismo. Outra propriedade muito importante da água é a osmose, né? A água ela consegue migrar, ela consegue perceber a diferença entre os meios e ela consegue se movimentar. Então, em regiões onde tem muita água, ela tende a migrar para aquela região onde tem menos água, né? Então, você tem sempre o meio de maior concentração migrando para aquele de menor concentração, isso mantendo sempre um equilíbrio, uma homeostase dentro do nosso organismo. Muito importante também para que as células fiquem bem. Por quê? Porque células com muita água elas podem explodir e células com pouca água podem murchar e perder a função. Então, ela tem que ter ali um meio isotônico, um equilíbrio, né? Nem muito cheio e nem muito vazio. Tem que estar ali sempre em equilíbrio. Outra propriedade importante da água é a tensão superficial, que também está associada aqui ao controle da temperatura pela característica de alto calor específico, né? Eu citei o exemplo do ecossistema aquático, que você cria aquela parte de cima congelada, mas a água embaixo continua, está relacionado ao calor específico da água, mas também essa tensão superficial seria aquela película criada ali na superfície da água. Isso é muito importante, porque você cria um microclima na parte de baixo, você permite que espécies consigam viver naquela parte de cima, e é muito comum a gente ver imagens de insetos em cima da água ali sem afundar. Tem até um lagarto que consegue andar sobre a água, que é chamado de lagarto Jesus, se eu não me engano. Então isso significa que a tensão superficial é a capacidade que essas moléculas de água têm de ficar ali bem suspensas ali, formando literalmente uma cama elástica. E por último, nós vamos ter a propriedade da água de capilaridade. O que significa essa capilaridade? Significa a força de coesão mais a força de atração. Coesão, capacidade que as moléculas de água têm de se ligar umas às outras. A adesão, capacidade que a molécula de água tem de se ligar a outras substâncias. Importantíssima capilaridade, porque imagina uma árvore com mais de 40 metros de altura. Como é que a água sai lá do solo e chega naquela folhinha lá em cima? Isso só acontece porque tem capilaridade na água. Então, ela vai se fixando ali na parede do vaso condutor, no caso do xilema, até conseguir chegar nas partes mais superficiais, mais superiores, na verdade, né? Então, isso é muito importante para a sobrevivência, por exemplo, dos vegetais. Então, na síntese é isso, pessoal. A água é a substância mais importante, né, para os seres vivos, porque graças a ela a gente consegue realizar todo o nosso metabolismo e todas as outras propriedades que nós vimos aqui. Agora vamos para os sais minerais. Quando a gente fala de sais minerais, é importante a gente lembrar que eles não são substâncias requeridas em grandes quantidades. Eles precisam estar na nossa alimentação para que a gente consiga adquirir. Então, principalmente, nós vamos ter que nos alimentar para conseguir esses sais minerais. Onde que a gente encontra sais minerais? Nos alimentos, na água, né? A água mineral, o nome já diz, significa que ela não é água pura, é uma água que vai ter alguns sais minerais importantes. Então, como eu já disse, os sais minerais são requeridos em pequenas quantias, a gente não precisa de grandes quantidades, mas precisa. Por quê? Porque eles vão ser compostos iônicos, ou seja, são átomos que têm a capacidade de atrair elétrons para si. Isso é muito importante. Nós vimos que para aqueles metabolismos acontecerem, a gente precisa de elétrons que sejam atraídos para que os metabolismos tenham energia, né, para acontecer. Então, eles são iônicos, então significa que tem uma alta capacidade de atração de elétrons. E assim sendo, eles vão participar das reações químicas. Então, também como a água, né, os sais minerais vão participar de reações químicas. Coloquei aqui alguns exemplos de sais minerais, mas não são só esses. Nós temos vários outros sais minerais diferentes. Coloquei aqui o cálcio, o ferro, o fósforo, potássio, iodo, cloro, sódio e flúor. Vou dar mais ou menos o geral de cada um deles. O cálcio é muito importante na constituição dos ossos e dos dentes. A gente vai encontrar principalmente nos derivados do leite. O fósforo, ele é importante no processo de contração muscular, importante na constituição dos nossos ácidos nucleicos, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele vai ser encontrado principalmente em carnes. Depois você vai ter aqui o potássio,
Junto com o sódio, ele vai regular o impulso nervoso, né? Auxiliar no transporte do impulso nervoso, porque existe uma bomba chamada de bomba de sódio e potássio lá nos transportes que acontecem na membrana. Então, auxilia na transmissão dos impulsos nervosos. Iodo, importantíssimo no metabolismo da nossa tireoide, né? Então, se a gente não se alimenta de coisas que contêm o iodo, a gente não consegue, né, regular a nossa tireoide. O iodo, por muito tempo, ele só foi encontrado em frutos do mar. Mas, como a gente não tem o hábito de comer sempre frutos do mar, à medida que o tempo foi passando e as pessoas começaram a desenvolver problemas na tireoide, o Ministério da Saúde colocou o iodo no sal de cozinha. E agora você consegue encontrar ele no sal de cozinha mais fácil, mais acessível e menor chance de você ter problema na tireoide. Nós vamos ter aqui o cloro também, importante no controle hídrico, né? Auxilia no controle, na verdade, dos líquidos corporais, né? Não necessariamente só da água. Ferro vai ser importantíssimo porque vai ser encontrado lá na hemoglobina, ele que auxilia no transporte dos gases lá do sistema respiratório. O flúor vai ser importante na constituição dos dentes também, né? Deixando eles mais fortes. E o sódio aqui vai ser encontrado principalmente no sal de cozinha e faz o nosso transporte do impulso nervoso e também controla a nossa pressão arterial. Beleza, pessoal. Então, no geral, nós falamos agora sobre as substâncias inorgânicas, são duas, a água e os sais minerais. Nós vimos que a água é a substância mais abundante e uma das mais importantes para o nosso organismo, e vimos também os sais minerais, que são compostos iônicos que atraem elétrons para que as reações químicas podem acontecer. Coloquei alguns exemplos aqui, como cálcio, potássio, fósforo, flúor, cloro, né? Então, todos eles no geral. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu tento responder. Tchau!